Olá, nação corintiana! Hoje a energia no CT Dr. Joaquim Grava esteve lá em cima, porque o Timão voltou com tudo durante a Dapa FIFA. Depois de um puxado trabalho de força na academia, o time invadiu o gramado para um aquecimento acelerado e já partiu para as atividades que vão definir o futuro na Copa do Brasil. Primeiro, muita troca de passes rápidos, lapidando o toque de primeira. Em seguida, treinos de duelas com finalizações em pequenos gols, pura intensidade. A comissão técnica puxou um exercício de transição que deixou todo mundo em alerta, recuperar a bola e chutar sem perder tempo. E não parou por aí, rolou o jogo em campo reduzido com superioridade numérica ofensiva, forçando a criatividade e o sangue frio na hora do arremate. Para fechar, os atacantes trabalharam construções de ataque precisas, buscando o ângulo perfeito para balançar as redes. A meta é clara, afiar o instinto de goleador para a partida de volta das quartas de final. E tem mais motivo para comemorar. O centroavante Yuri Alberto está de volta, recuperado da cirurgia, pronto para resolver. E o lateral Mateuzinho também voltou aos treinos, recuperando-se da sobrecarga na coxa direita. Agora todo o foco é na grande decisão contra o Atlético PR, no dia 10, na Neoquímica Arena. O relógio está correndo, mas a missão é clara, garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Fiquem ligados, porque o Corinthians vai com tudo. Bora conferir de perto as cláusulas que estavam escondidas nos contratos do Timão e como isso pode abalar as finanças do nosso Corinthians. Logo de cara, a negociação do zagueiro Murilo com o Nottingham Forest parecia simples, 80% dos direitos econômicos por 14 milhões de euros, e o Timão manteria 10% de uma venda futura. Mas a verdade, escondida nas entrelinhas do contrato, é que esses 10% valem só sobre o lucro que o clube inglês tiver numa próxima venda. Ou seja, se o Forest pagar 20 milhões por ele, só sobre o que passar dos 14 milhões, o Corinthians embolsa algo. É claro que isso mudou totalmente o cenário financeiro do clube e levantou questionamentos. O ex-presidente Duílio Monteiro Alves até pediu desculpas pelo equívoco na comunicação, mas garantiu que o jurídico tem tudo sob controle. Ainda assim, o episódio expôs a importância de ler cada cláusula, cada vírgula, antes de fechar negócio. E se você achou que era só isso, vem outro baque. A negociação do meio-atacante Pedro, cria da base que hoje brilha no Zenit. A diretoria esperava receber cerca de 66 milhões de reais se rolasse venda para o Al Ittihad, mas descobriu que havia perdido 30% dos direitos do atleta numa transação de 2024, totalmente desconhecida do torcedor. Naquela operação, Pedro e Robert Renan foram negociados num pacote de 6,3 milhões de euros, valor usado para quitar dívidas com a Elenco Sports, empresa que gerencia a carreira deles e de outros nomes como Gustavo Mantuan. Tudo feito longe dos holofotes e sem clareza para a fiel torcida. Diante desse cenário, a diretoria atual detonou ordem para o departamento jurídico fazer uma auditoria completa em todos os contratos de venda de atletas, para impedir que novos segredos apareçam e comprometam a saúde financeira do clube. Fiquem ligados, porque a busca por transparência está mais viva do que nunca no Parque São Jorge. Ant Corinthians em primeiro lugar sempre. Prepare-se para entender de uma vez por todas o que está em jogo no Timão. O Corinthians segue sob transfer ban por causa da dívida com o Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres. E sim, existe o risco de perder pontos no Brasileirão, mas calma, ainda não será agora. Segundo a FIFA, o clube precisa atravessar 3 janelas de transferências sem resolver o débito. Só depois disso é que vem a notificação e, se nada mudar, o comitê disciplinar pode aplicar a perda de pontos. E não acaba aí. Se os pontos caírem e o Timão continuar sem pagar, pode rolar até rebaixamento. Foi assim com o Cruzeiro, 6 pontos deduzidos na Série B, 4 anos depois do calote ao Al-Wahda. Imagina o choro da Fiel se isso acontecesse no Corinthians. Mas o drama é maior. Existem mais 3 processos na CAS. 40 milhões ao Matias Rojas, 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk por Maicon e 23,3 milhões ao Talleres por Rodrigo Garro.
A diretoria, sob Osmar Stabile, tem esbarrado em portas fechadas. O Santos Laguna só aceita pagamento total e o Talleres exige a urgência no valor integral. O Timão já ofereceu 70% de entrada, mas levou não como resposta. Enquanto isso, o relógio corre e a batida final pode vir no Brasileirão. Fica a dica, fique de olho em cada passo do clube no mercado, porque, se não vier acordo, o susto pode ser maior do que você imagina. Corinthians confirma a Neoquímica Arena como palco da grande final do Brasileirão Feminino, e a nervosismo já toma conta da Fiel. No dia 14 de setembro, às 10h30, a Fiel vai invadir a Neoquímica Arena para empurrar as Brabas rumo ao seu 7º título nacional, após a partida de ida, neste domingo às 10h30, no Independência, em BH, com o Cruzeiro. É gigante a assinatura desse projeto, afinal, o Timão já é dono dos maiores públicos do futebol feminino no Brasil. Em 2024, foram 44.529 torcedoras e torcedores no hexacampeonato contra o São Paulo, um recorde que faz história. E não é só isso. Nas semifinais, o palco foi o Canindé, nas quartas o Pacaembu e durante a fase de grupos, Parque São Jorge e até o Liberate em Osasco, mostrando que onde a Fiel passa, o espetáculo acontece. Os números são impressionantes. 44.529 versus Corinthians e São Paulo, final 2024, Neoquímica. 42.566 versus Corinthians e Ferroviária, final 2023, Neoquímica. 41.070 versus Corinthians e Internacional, final 2022, Neoquímica. 40.235 versus Corinthians e São Paulo, Paulistão 2023, Neoquímica. E a final promete ser ainda maior. Todos os setores do Independência abrirão as portas, mas é no dia 14 que as Brabas vão mostrar sua força em casa. Os ingressos estão vendo, então corra para garantir seu lugar na arquibancada. A cadeira Ismênia, portão 8, é o ponto de encontro da Fiel, mesmo preço da torcida do Cruzeiro, mas com o coração totalmente alvinegro. É hora de mostrar por que o Corinthians é hegemônico no cenário nacional e continental. Levantem suas bandeiras, vistam preto e branco e vamos fazer a Neoquímica tremer. Despedida. E aí, gostou do resumão? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações, porque aqui é Futimão, é Corinthians e a emoção nunca para.